Olá, que a paz do Senhor esteja contigo. É um prazer estar com você em mais um dia no Voz e Midi. E, como sempre, temos um tema não polêmico, mas um tema que nos traz alertas sobre a voz de Deus. E hoje o nosso tema é desculpas, meus ídolos de estimação. Eu te peço que você assista até o final. Assista esse nosso bate-papo, essa voz, até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e será edificado através da palavra de Deus. E está conosco hoje o meu amigo, novamente, né? Dobradinha, o presbítero Sidney Barros. Fala aí, meu amigo. Bom dia, paz do Senhor a todos. Creio que vai ser bênção, porque é um tema bem abrangente, né? E acontece muito. E é um tema, na realidade, se foi uma das mensagens de ontem, a pregação do culto de ontem, domingo, né? No dia 17 de maio. Mas a gente fez questão de trazer pela importância desse tema. E é um porquê é importante. A importância da salvação, que muitas vezes está passando despercebido, estamos indo para um caminho que pode nos destruir e não alcançar a promessa que a promessa da vida eterna. Então fica ligado, fica ligada e não menos conosco. Hoje está de Kojak, está me imitando. O pastor Jefferson Lira. Fala aí, pastor. Paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, assunto muito bom para discutirmos, para falarmos, né? Tô ficando careca, então é melhor raspar de uma vez, né? É, Já assumi de uma vez. Ah, é genética, né? A única coisa hereditária que existe é genética hereditária. Demorou ainda, né? Demorou. Eu comecei a ficar careca com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E o pastor Jé, 33, o cabelo tá ficando ralo agora. o pastor Jé tá com 33, tá ficando. suportou um pouco mais, né? Deu pra aguentar um pouquinho mais. Eu tentei de tudo na época para poder ver se tinha cabelo, mas deu jeito não, meu irmão. Deu jeito não. Tá certo? Amém? Sim. Vamos começar? E o tema é desculpas. Meus ídolos de estimação. Você tem? Você tem ídolos de estimação? Bom, e quando a gente fala de desculpas, é porque são vários ídolos, né? E vamos entender, já iniciar com a palavra de Deus, é claro. E a nossa introdução é no Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 5, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse nem nas águas debaixo da terra é uma profundidade tão grande, mas tão grande, que nos leva justamente a entender o que Deus está falando aqui, o porquê que não devemos fazer imagem ou idolatrar. Então, o texto ele continua e fala assim: não as adorará, nem lhes darão culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. É de uma grande profundidade esse texto. Ah, mas isso aí é no Antigo Testamento. Não. A gente precisa olhar justamente para Cristo. Olhar para esse texto e olhar para Cristo. Sobre ser único. Né? Ser único. E nós precisamos entender que aqui existe um clamor do altar. Meus irmãos, quando pensamos em idolatria, pastor Jefferson, presbítero Sidney, nossa mente corre para imagens, né? Imagens de gesso, imagens de madeira, e achamos que idolatria é só isso. Mas é um perigo muito sutil,
Na igreja moderna, é a idolatria do coração. É a sutileza que tem feito muitos idólatras. É a sutileza do coração. E eu quero começar aqui com a base. Uma base que é a base familiar, que é a base de um todo, né? Que são quem? Pais e mães. Ah, mas vamos começar com isso, sim. Vamos começar com exatamente essa situação. São pais e mães destronando Deus, Sim. tirando Deus da centralidade, tirando Deus do trono da sua casa e colocando os filhos e os seus próprios interesses no lugar mais alto. É aqui que a gente precisa entender, e é um clamor do altar. O amor materno, o cansaço e a rotina do dia a dia, que deveriam, na realidade, ser administrados debaixo da graça de Deus, né? Viraram pretextos perfeitos para a quebra da aliança com o Senhor. Qual o diagnóstico de tudo isso? O diagnóstico de tudo isso não pode cair uma garoa. A temperatura não pode baixar 1 grau, que a desculpa já está pronta. Desculpa, qual é o meu ídolo de estimação? Eu estou citando um aqui. Meu filho vai ficar resfriado. Não pode cair uma garoa, não pode baixar a temperatura. Aquela mãe cristã, né? Dia de culto, ela fala: não vou à igreja, meu filho pode ficar resfriado. A pirraça de uma criança vira um motivo, muitas vezes, para anular o compromisso com o nosso Senhor. Se a chuva, veja só, se a chuva não cancela o colégio, a chuva não cancela o colégio na segunda, não cancela o shopping no sábado, por que cancela o culto no domingo? Por que cancela o horário do culto? O altar dessa casa, infelizmente, está invertido. O compromisso pessoal engoliu o compromisso espiritual. Sim. O que você me fala sobre isso, pastor Gé? Desculpas. Desculpa. Todo mundo tem Meu uma ídolo de desculpa. estimação. Todo mundo tem uma desculpa. Né? É como diz aquele velho ditado, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa, Pretexto. arruma pretexto, né? E é interessante porque eu começo a lembrar de diversas passagens da Bíblia, né? Que traz acerca disso e o oposto, né? Eu vou trazer primeiro o oposto, assim. Por exemplo, Ana. Ana, ela tinha suas dificuldades, Ana ali era pirraçada por Penina, só que isso não afetava ela de cultuar. Mesmo ela triste, todo ano ela subia e ia cultuar. Mesmo ela sendo ali aborrecida, né, ela ia cultuar, ofertar a Deus. E quando ela recebe a promessa ali, né, Samuel, ela não se apega a Samuel, ela entrega a Samuel. Mesmo depois de Samuel grande, ela indo aos cultos, vamos dizer assim, ela cuidava de Samuel, mesmo Samuel ainda dentro ali do templo. Ela cuidava dele, ela não idolatrava ele, né? Mas era grata a Deus por isso e ia adorar. Ia adorar quando estava triste e ia adorar depois de receber a promessa. E o oposto é o sumo sacerdote Eli, que idolatrava os filhos e não a É Deus, verdade. É verdade. né? Ele dava essa desculpa, os filhos aprontavam, os filhos erravam e ele passava a mão na cabeça. Ah, mas são meus filhos. O que que tem? Né? A A pirraça do filho. pirraça dos filhos. Ele passava a mão e era uma E desculpa. qual foi a Era o consequência ídolo. dele? Toda a família faleceu, Morreu. morreu. Né? É. Então a gente vê os dois lados, enquanto uma passava por um processo extremo, mesmo assim adorava, Eli que estava dentro da casa de Deus, servindo a Deus, passava a mão na cabeça dos filhos como desculpa e toda a família sofreu, né? Então, muitas vezes a gente olha e achamos que a desculpa vai nos aproximar de Deus falando: "Ah, mas Deus entende. Ah, Deus ele sabe das minhas condições". Não.
Não, Deus ele sabe sim, mas entender ele não entende, né? Porque muitas vezes as pessoas vão dar desculpas, idolatrando o próprio eu, o próprio ego, como foi dito, os próprios filhos, a própria casa, e falando, mas Deus entende. Não, Deus não entende, porque o chamado de Deus para nossa vida é estar ali adorando, é estar buscando, né? É Jesus mesmo, ele vai dizer assim: aquele que ama mais o pai, a mãe, os irmãos mais do que a mim, não tem parte de mim. Né? Ele não está falando contra a família, ele não está dizendo para estar um longe do É outro, quando mas substitui o quando lugar de Deus, substitui, né? quando tem que colocar Cristo como prioridade, Deus como prioridade. E as pessoas fazem ao contrário. Ah, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas minha prioridade é minha casa. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas a minha prioridade é meu emprego. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas a minha prioridade é a minha vida. Enquanto não me afeta, eu amo a Deus. Agora, quando me confronta e me afeta, opa. Perfeito. Disso que você está falando, o que que a Bíblia fala sobre isso? Está em Gênesis 22, 1 e 2 e também 12. E Sim. aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai ter a terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não faça-lhes nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso aqui é muito importante, Sim. que mostra justamente que Deus procura a prioridade do nosso coração. Sim. Qual é o lugar que Deus está em nosso coração? O que é mais importante? Claro que Deus não quer sacrificar filho. Claro que Deus não quer destruir família. Deus ele quer uma prova verdadeira se você disse que o ama, se ele é prioridade, em que lugar ele está na sua vida. Presbítero Sidney, meu irmão, e aqui nós entramos justamente nessa outra parte aqui que fala quando o filho ocupa o lugar de Deus. Me fala aí, o que você tem a me falar sobre isso? Eu, a gente vai falar o tanto que as pessoas se enganam e pensam que Deus ele vai, pela misericórdia, não fazer aquilo que é justo. Porque a gente conhece a história de Abraão e de Abraão, quando Deus ele tenta ele nesse sentido, porque a gente vê que durante a história de Abraão, desde a saída lá de Arã até Canaã, a gente vê que cada lugar que ele passava, ele erguia um altar. Sim. Então você vê, ó, ele chegou em Betel, se levantou o altar. Chegou em tal lugar, ele levantou outro altar. Ele levantou 3 altares de adoração a Deus. E ele teve que levantar um para sacrifício do seu próprio filho, porque Deus mandaram, porque Abraão agora não estava mais É. atentando para a vontade de Deus. Ele se afastou de Deus por conta do seu filho. Agora começou a ter um relacionamento com o seu filho que é correto, mas não devia abandonar a Deus. Deus. Então o que que Deus fez? Opa, tem algo que está errado. Sim. Então tem algo aí que está passando acima de mim. Tem algo no meu lugar. E aí Deus ele vai fazer o que? Vamos ver se é verdade isso. Então, eu creio que isso fez com que Abraão ele se atentasse e acordasse para o mundo espiritual. Porque quando Deus ele falou, pega aí o seu filho, o seu único filho, e oferece para mim, eu creio que o estalo ele veio. E hoje as pessoas só atentam para quando Deus ele olha, Deus abre a porta de emprego e de repente aquela porta ela fecha sem nenhum motivo. A enfermidade ela vem sem nenhum motivo. E a falta de alguma coisa ela vem sem nenhum motivo. É porque aquele relacionamento com Deus foi quebrado Sim. por conta desse filho. E não foi Deus que tirou. As Não, oportunidades, a porta aberta, não foi Deus que é a tirou. própria pessoa. Sim. Ela já começa quando ela, em vez de saber que o marido ele tem prioridade acima do filho,
Aí passa do marido, passando por cima do marido e automaticamente passando por cima de Deus. Então o filho, ele se torna maior do que o marido, primeiro que a mulher está vendo, e depois maior do que Deus, que ela não está vendo. Então isso é muito comum Que é um acontecer. grande erro, né? Dentro de um relacionamento. Já Sim. começa errado aí. A idolatria pelo filho. Acaba ele sendo mais importante do que o próprio marido. Não pode. Não. E Ele de é maneira nenhuma. provedor. E vice-versa. E o marido também, o Sim, filho não sim. pode ser maior do que a esposa. Nunca. Isso não quer dizer que a gente não ama nossos filhos. É amor diferente, né? diferente. Amor é diferente. Ou seja, esposa e marido é pro resto da vida. É um com o outro. Né? E a mulher deve sempre olhar para o marido como prioridade. Sim. E aí, seguindo ali, né, me faz lembrar a carta de Paulo aos 1 Coríntios sobre a hierarquia. Sim. A hierarquia, ou seja, a organização. Né? O marido é o cabeça da mulher. Sim. A cabeça do homem é Cristo. E Cristo, a cabeça, é Deus. Ou seja, existe uma hierarquia de prioridades. Né? Formada Sim. por Deus. Não está lá a cabeça do filho é a mãe. Né? Não tá. Na mãe não é citado o filho ali. Está citado a mulher, o homem e Deus. Depois os filhos. Sobre uma ordem, sobre uma ótica hierárquica, onde Deus ele tem que estar acima de tudo. Sim. Acima de tudo. Então, aqui dentro dessa passagem, sobre justamente, né, onde nós vimos o ídolo de estimação, quando o filho ocupa o lugar de Deus. E quando é citado essa passagem de Abraão, quanto o que Deus pediu para ele, que era o filho da promessa, e que ele não negou, ele prontamente, ele tinha certeza que Deus ele não ia agir dessa forma, porque ele falou assim, nós já vamos, já voltamos. Sim. Isso é uma certeza que ele já tinha no coração, que ele já conhecia o Deus que não é um Deus carrasco, né? Mas ele, de maneira alguma, ele titubeou. Porque o grande problema hoje de um cristão é a dúvida. E a dúvida gera o pecado. Porque muitas vezes Deus está falando, né? E a pessoa fala, será? Será que é Deus? Tanto é que tem uma brincadeirinha agora que até os pastores estão fazendo. Eu não vou pro culto, será? O pastor é brincalhão, será? Né? Tem essas coisas. Então, isso é uma dúvida. Isso a gente, muitas vezes, com essa brincadeirinha aí, a gente fala, coloca até mesmo as coisas de Deus em dúvida. E o que gera o pecado. Né? Então, Deus deu a Isaac, deu Isaac a Abraão na velhice. Era um milagre. Era um milagre. Um homem já idoso e uma mulher incapaz de gerar. Incapaz de gerar. Mas Deus ele fez a promessa e a palavra de Deus, a voz de Deus, determina todas as coisas. Né? E aí nos deparamos o quê? Com o cumprimento da promessa. Vem o filho, né? E chegou o dia. Chegou o dia de que Deus queria provar o coração daquele pai. Deus não queria a morte de Isaac. Isso é fato. Deus queria saber se Isaac havia se tornado o ídolo no coração de Abraão. E que você falou ontem no culto. Se Deus testar aqui, acho que ninguém é aprovado. É exatamente isso. Quantas mães hoje, presbítero, Não. seriam reprovadas nos testes de Abraão? Acho que todas. Todas. Não só mãe. Não, como pai. Pai também. A mãe, porque é aquela que está mais próxima Mais ali, apegada, né? Está mais apegada. Quantas mães hoje seriam reprovadas no teste de Abraão? Você que é mãe, você passaria desse teste? Claro que você não vai tentar isso, né? Porque a Deus ninguém se tenta. Eu tô já alertando porque tem algumas mães aí, né? Vai que ouve e quer fazer o teste de Abraão. Não faça isso, pelo amor de Deus. A pergunta é no seu coração. Você passaria no teste? Você entregaria o seu filho conforme Deus pediu para Abraão? Não, claro que não. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe tem essa condição de fazer isso, né? Elas não conseguem entregar o filho para o Senhor. Nem por 2 horas. Nem por 2 horas de culto protegem o filho de Deus. Como assim? Não vou levar para culto, não, que tá frio, tá garoando. Né?
Ah, meu Deus. Mas entenda uma coisa. É, tudo aquilo que você protege demais do que a sua comunhão com Deus se tornou o seu Deus. Ó, eu cuido de jovens, né? Eu lidero os jovens já tem um tempo já e eu posso afirmar que 80% dos casos de jovens ou crianças que saem na igreja não é porque é um jovem rebelde, não é porque é um jovem que tem problema, não. É por culpa dos pais. Os pais que tiram os jovens, né, da igreja, tiram os filhos da igreja. 80%, toda vez que surge alguma coisa que um jovem sai, a culpa é do pai ou da mãe que arruma uma É a desculpa, dá uma pressão, né? desculpa. Eles colocam o peso, Desestimulam a criança, desestimulam. o jovem está na igreja. Então, realmente, os pais, eles tratam muitas vezes os filhos como ídolos ao ponto de impedir de estar em uma comunhão com Deus. Eu tenho provas disso, Provas nitidamente vivas. vivas, né? E as crianças e os jovens de hoje são muito astutos, né? E sabe o que é pior, pastor? Às vezes eles privam essas 2 horas de Deus, mas não privam disso aqui, ó. É, Não. Aonde tá isso aqui, ó. daqui, Satanás, ele tá livre. Tá. Ele tá livre dentro disso aqui. A gente usa por bem, a gente sabe usar, graças a Deus por isso, Sim. mas quando a criança tá sozinho, a gente sabe das mensagens subliminares que isso Sim. passa. Muitas. Porque às vezes tá assistindo um vídeo, aí passa e cai para um vídeo que é propaganda e vai rolando, rolando, a criança vai vendo, vendo. Quando vê a criança, ela já não quer saber de Deus, não tá. Sim. Bom, as crianças estão sendo destruídas. Primeiro começa dentro de casa. O Estado agora quer tomar conta das crianças, né? A educação agora não é dos pais, né? Nós temos aqui recentemente uma reportagem aí que os pais foram presos. Sim, Foram presos por quê? Porque o filho declarou, a filha declarou que não gosta, prefere louvor do que funk. Prefere estar na igreja do que em balada. Isso para um juiz, que Deus me livre, não vou falar aqui, né? É um enviado do inferno para destruir a família. Sim. Ou seja, tirando a autoridade. Os pais foram presos porque a menina foi criada no princípio cristão. Gosta de ouvir louvor, uma grande estudiosa, fala inglês, e etc, etc. Uma base familiar bem estruturada. Já faz o quê? Atiça o mal da terra para destruir a família. Começa destruindo pelos pais. Pais que são, muitas vezes, manipulados por um sistema de mídia, né? Ainda está ligado em algumas redes abertas aí, que manipula a sociedade há muitos e muitos anos, né? E esses pais, hoje, não têm a consciência e nem, vamos dizer assim, a visão de que estão sendo manipulados. Para eles, o que falam está certo e vamos aplicar. Se rebola na televisão, meu filho, o que é que tem? Está na moda. Se eu uso de droga na televisão, tá tudo bem, está na moda. Se duas pessoas do mesmo sexo se beijam, não tem problema nenhum, porque estão colocando dentro da sua casa. E o detalhe é que muitas vezes pessoas que não são culto, de culto, tá na forma maldita dessa. sim. É. E nem menos, nem ao menos eles fazem uma comparação. Não Se faz. você pegar que nem Daniel, quando ele foi para Babilônia, depois de 10 dias só comendo legumes, Sim. e aqueles que participavam do banquete do rei. Isso é uma analogia para mostrar o que é o mundo e o que é viver em santidade. Exatamente. Aí você podia pôr, o juiz tem razão. As crianças estão se perdendo. Mas aí quando você olha a educação, Sim. as vantagens intelectuais. Sim. Quando que coloca essas na crianças- balança. Exatamente, quando coloca na balança, aí você vai colocar aquela que gosta do funk, aquela que está envolvida com o funk, Sim. e aquela que não está envolvida com o funk, mas está estudando, está aprendendo, se capacitando para você ver o nível intelectual, a promissão de futuro para essas crianças. Vou fazer assim, uma visão ampla. Me mostra e me prova
qual é destas jovens ou destes jovens que participou desse fluxo, que curte balada de funk, que hoje tem alguma prosperidade na vida, Algum benefício? algum benefício. É só olhar para a sociedade de um modo geral. Se você ver, hoje, faculdade, USP, meu, no meu tempo, para chegar numa USP, você tinha que ralar muito, muito. Mas hoje não. Passa de ano, só basta não faltar. Vai para a faculdade, vai para a escola, usar droga, fornicar, brincar, você só não pode faltar. Que aí você passa de ano. Ou seja, uma sociedade ignorante Sim. sendo possível ser manipulada pelo sistema. É isso que o sistema traz. E as pessoas, né, que eu estou falando crente cristão, ainda continua com a visão no mundo, com a visão no sistema, né, e criando esses ídolos dentro das suas casas. Sim. Veja só, para a gente encerrar essa parte aqui, essas mães, esses pais protegem o filho de Deus, né? Tudo aquilo que você protege demais, tudo aquilo que você acha normal demais, normaliza demais, né? Faz do que perder a sua comunhão com Deus. E Deus fica onde? Em que lugar nessa situação? Vamos lá. Se o choro de um filho, se o conforto do seu filho governa a sua vida cristã, a vida cristã dos pais, né? O seu Isaac virou um ídolo e você está prestando culto a ele e não a Deus. Isso é fato. Tem tanta gente que transformou os seus filhos em Isaac. Eu lembrei de uma situação agora de uma mãe que ela não corrigiu seu filho, né? É real isso, né? Conhecido assim, né? Ela falava assim, não, é filho da promessa, Deus me prometeu, fez eu gerar, não pode falar alto com ele não, não pode corrigir não, deixa ele, né? Ah, aprontou, quebrou, não corrige não, ele é meu filho, é o filho da Ele minha nasceu promessa, é, né? Aí você vê, peraí, Deus deu, Deus fez um milagre, mas ela idolatra tanto que não pode ouvir uma correção. É. Não grita, não fala mais alto, não. Ele não pode. Isso é milagre de Deus, não pode ser tratado assim. Enquanto o filho tá ali pisando, martirizando, né? Mas não pode. Não pode. Pra gente ver onde chega essa idolatria ao próprio filho. E depois Né? vem a colheita. É aí que é Quem o vai pior, colher né? a própria mãe. Sim, Exato. A própria mãe. Hoje ela quer passar a mão, deixar tudo. Aí ele pode, ele pode, ele pode pode. tudo. E outra vai chegar o tempo que ele vai ter que encarar uma sociedade. Opa. E quando chega essa hora, Então, E aí? a já, sociedade já não vai manso como já que... entramos nesse tópico. É, Olha, o bate-papo tá muito bom. Você que é pai, mãe, fica aí. Fica aí, aproveita, compartilha, curte aí, manda para as pessoas para poder lá em entender. casa eu brigo muito com É. isso. Lá em casa a minha briga é essa. Porque eu não aceito isso, pastor. Eu não aceito você querer cobrir uma pessoa de coisas sem merecimento. Acho que com Deus é tudo condicional. Deus, você faz e Ele vai fazer para você. Você faz algo para você adorar a Deus, automaticamente Ele vai trazer, abrir as portas, Ele vai te abençoar, vai te curar, vai libertar, Ele vai usar a sua vida para curar os da sua família, mas desde que você tenha essa comunhão com Ele. Então, se você não Não, sem comunhão. usar, se você não usar aquilo que você tem com Deus em prol da sua família e principalmente ensinar Sim. o menino no caminho que ele deve andar. Ensinar o menino no caminho. Isso. Não é ensinar. O caminho é fácil. É. Ó, vai para a igreja do pastor Sérgio. Até as professoras, você põe lá e tá andando no caminho. Mas a palavra é mais profunda que ela. Ensina o menino no caminho. É isso mesmo. Anda com ele. Ensina ele. Dê exemplo a ele. Isso. E depois você não vai ser cobrado. Porque Exatamente. hoje você vê a mãe passando a mão, é muito bonitinho.
Passa a problema não é mão, agora. todo bonitão, cabelo cortadinho, tá tudo certinho. Mas eu posso falar uma coisa? E quando chega na hora da cobrança, Eu posso falar uma coisa? diga. Muitas vezes que nós vemos isto em público, uma mãe muito cuidadosa, uma das piores mães dentro de casa. Sim, Porque ela tá fazendo aquilo ali para mostrar para os outros que ela não é má. Que ela é uma mãe exemplo, que ela é mãe. Mas dentro de casa é grito, é jogar chinelo. Porque o gritos em excesso faz com que a criança perca o respeito. Ela vai repetir aquilo que Ela vai vê. repetir sempre. E você vai ver, aquela mãe que muitas vezes parece aquela mãe amorosa, cuidadosa, é uma fraude. né? Exatamente isso. É uma fraude. Entendeu? Que quer mostrar para os outros que ela é. Porque ela sabe no seu íntimo que ela não é aquilo que ela tá querendo ser. Então, e aquela coisa de um filho bonitinho, bem tratado, é justamente uma desculpa. É. Ele tá envolvido. Não, as pessoas olham. Não, o filho dela aqui é um exemplo. Sim. Eu quero meu filho assim. É igual a igreja de Laodiceia. Exato. Lembra? Sim. É. Aí, Deus lá fora, Jesus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. Mas na realidade, a igreja era a igreja rica, uma igreja que tinha a faculdade de oftalmologia, tinha a lã negra. Sim. Mas quando Jesus olha, ó, você é pobre, cega Pega. e Nu. nu. Por quê? É isso Ele mesmo. faz referência às 3 coisas maiores que tinha ali na cidade, automaticamente na igreja. Sou Sim. rico, não tenho E- falta de nada. Exatamente. E a gente vê que não é por aí. Não. E a humildade, ela gera um caráter. Sim. Ela gera um caráter de que ela é igual, posso todas as coisas. Não é? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu digo, eu tenho 20 anos, mas eu não posso dizer isso. Por quê? Porque tem coisas que eu ainda vou passar, tem coisas que eu ainda vou sofrer. E não sei se eu vou aguentar. Então tem coisas que a mãe ela devia atentar para isso, Sim. contra seu filho. Com certeza. E preparar enquanto tem tempo, porque a época que ela tem domínio é porque ele pode aprender e ser submisso a ela e automaticamente a Deus. E quando nós sabemos que uma mãe é uma boa mãe, um pai é um bom pai, é quando aquele filho, ele não é tímido, ele tem a sua liberdade, ele brinca, ele corre. Criança. Normal. Mas quando passa do limite, a mãe só faz assim. Sim. Só olhar. Só O pai só olhar. faz assim. Opa. Ele já sabe o que é pra Ali fazer. tem autoridade. É. Agora, quando você vê a mãe, me mata, e o teu pai, e o meu filhinho, aí o menino vai, o meu irmão. A mãe já corre ali para sacudir. Não. Ali é um instrumento que a mãe tá usando para se aparecer. É verdade. Para mostrar que ela é uma excelente mãe, que o filho. Isso é um excesso de zelo, isso é um ídolo que ela criou para ela. Né? E você citou Provérbios 22:6, e também eu vou fazer um complemento em Jeremias 48:10, a parte A. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí nós temos a outra parte. Maldito, Jeremias, aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. A ordem bíblica para a criação de filhos, né, exige intencionalidade e firmeza. Intenção e firmeza. Criar no caminho não é criar fazendo as vontades da carne da criança. Quando Jeremias, né, profere a palavra contra a negligência, conforme nós lemos aqui, ele está alertando para tratar as coisas sagradas, né, com diligência e não de qualquer maneira. E tratar as coisas sagradas de qualquer maneira traz consequências terríveis. É um alerta que o profeta faz. E o que é sagrado? Um culto a Deus é sagrado. Sim. As coisas de Deus são sagradas. Quando Deus fala, adorará somente a mim, não é para você substituir pelo seu filho.
Não estou falando que você não deve amar o seu filho. Você deve amar o seu filho. Você deve educar o seu filho. Você deve inculcar na cabeça dele toda a palavra de Deus, com sabedoria. O que Deus está falando aqui é que ele não deve ser substituído por nada na sua vida. Por nada. A ordem bíblica para a criação dos filhos exige essa intencionalidade. Sim. Exige a intenção e a firmeza. Porque senão, meu irmão, veja, mãe, pai, aqui é um recado para você. Quando você aceita qualquer desculpa, qualquer manha ou qualquer vento frio para deixar seu filho em casa e faltar ao culto, você está ensinando duas heresias para a mente dessa criança, para a cabeça dessa criança. Primeiro, que a vontade dele é soberana. A vontade da criança é soberana. Mas não é a criança que criou, você que criou isso. Sim. Sim. Né? 2, que as coisas de Deus são de segunda categoria e são descartáveis. Você já está ensinando para a criança não honrar, não priorizar Deus. Porque ele pensa o quê? Criança hoje com 3, 4 meses de idade já consegue manipular. Manipula. Sim. A mente da criança. E os pais caem nessa manipulação. Sim. Eles sabem como manipular. Ah, pastor, você está exagerando. Não, não. Eu estou falando dentro de um estudo científico. Mente, eu sou psicanalista. Né? Então eu posso falar isso com autoridade sobre o comportamento da mente, o comportamento do ser. Né? Então nós estamos vendo aqui que a mãe, o pai, você está vacinando o coração dele contra o Espírito Santo. É você que está vacinando. Estamos vendo uma geração, presbítero, pastor, de crianças mimadas, que ao menor sinal de provação na vida adulta, vão desviar e abandonar a fé. Sim. Vão desviar e abandonar a fé, porque nunca aprenderam a suportar o desconforto pelo reino de Deus. Você está criando um guerreiro ou um desertor? Eu te faço a pergunta, pai e mãe. Você está criando um guerreiro ou um desertor? Porque quando você idolatra o seu filho, né, quando você ocupa o lugar de Deus dentro da sua casa, você está criando um desertor. Na realidade, você está criando desculpas que são os seus ídolos de estimação. Sim. Né? E agora, nós vamos passar para uma parte mais legal. O ídolo do corpo. Qual é o ídolo do corpo? É o que nós estamos mais vendo hoje em dia. As igrejas, os templos esvaziados por causa do ídolo do corpo. Qual é o ídolo do corpo? A desculpa do cansaço, a desculpa do transporte. Afinal, o tema de hoje é o quê? Desculpas. Meus ídolos de estimação. Agora nós estamos entrando aqui. O ídolo do corpo. E eu vou usar a Bíblia, é claro. A gente aqui é voz e mídia. É a palavra de Deus. Isaías 40, 29 a 31 diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. E os moços, certamente, né, cairão. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então o texto aqui é bem claro, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Logo, eu estou esperando no Senhor. A minha força é renovada a cada dia. A minha fé, a minha fortaleza, e nada pode me parar. O profeta aqui reconhece que o cansaço, ele é real. Ele não está falando que não existe cansaço. O cansaço é real. O trabalho estafa. O corpo padece. Ele não está negando isso. Mas a Bíblia apresenta um segredo espiritual. O qual é? A renovação de forças
A renovação de forças não vem de se render à carne. Ah, estou cansado, eu não vou hoje para a igreja. E ficar deitado no sofá. Negligenciando o quê? A comunhão. Ela vem de esperar o Senhor. Isso é o renovo da nossa força. Ah, mas não é o esperar o Senhor no sentido do seu cansaço, você está lá no sofá esperando Deus. Não. É a certeza de que o Senhor é a sua fortaleza. E que cansaço nenhum pode te parar. É quando você tem a atitude, mediante a sua situação do dia, e fala, eu vou entregar o meu culto a Deus. Eu falo por mim ou por qualquer um. Sai de lá aliviado. Sim. Sai de lá reenergizado. Porque é assim que é um culto. É porque esquece o cansaço, né? Esquece o cansaço. Quando você está adorando a Deus, você esquece. É. E quando você vê, você já dormiu e no outro dia você já acordou para trabalhar. É isso mesmo. Exatamente. Porque você não se preocupou com aquele cansaço físico. Então, você fala, pô, eu tô cansado. Aí já vai. Se você parar no sofá, sentar e esperar em casa, você vai dormir. Mas se você chega em casa cansado, você já toma banho, já sabe que o culto já começou ali, aí quando chega na igreja, você é impactado já com a primeira louvor, com a oração, e ali o Espírito de Deus ele começa a renovar as É forças. isso mesmo. Aí ele começa a trazer aquilo e você se envolve. E quando você acha que se envolve, você movimenta os músculos que te traz o descanso. Não sei. Rapaz, É algo sobrenatural. é comprovado cientificamente que quando você para orar, na área do cérebro, ele Ele ativa é alguma iluminado. coisa. É. E essa iluminação no cérebro, né, te vai trazer paz, conforto e começa, inclusive, a tratar doenças. Sim. A oração tem esse poder. Você se desligar do plano natural e se conectar com o céu, né? O seu corpo é beneficiado, a sua alma é beneficiada. Haverá descanso e haverá paz. Quando a palavra do Senhor fala que Deus não despede ninguém vazio, não é de mão vazias, como muitos usam, né? Deus não despede ninguém de mão vazia, porque isso daí é a teologia da prosperidade, que já te convida para o culto, para Deus te dar alguma coisa e você sair de lá. Não. A palavra do Senhor fala assim, Deus não despede ninguém vazio, porque ele enche você de alegria, de gozo, de O de paz, melhor, do né? espírito, Melhor. do melhor, Aquele que tem de melhor, exatamente. O de homem tem direção, o pão perecível. Sim. E Deus tem aquele pão que não perece. não perece. É Quando a exato. pessoa pega esse pão aí, nossa. Meus irmãos, o intuito desse bate-papo de hoje aqui não é para diminuir você, pai e mãe, que amam o seu filho. É para justamente colocar as coisas no devido lugar. Quem é o seu ídolo hoje? É. Sim. Como é que você está colocando Deus dentro da sua casa, no centro da sua casa? Porque muitas vezes você está olhando isso e vai querer desprezar o seu filho. Não é nada disso. Não. Você deve cuidar, zelar, mas sempre entendendo que as prioridades, a hierarquia, devem ser respeitadas. Continue amando e cuidando muito bem do seu filho, tendo a devida responsabilidade sobre Ensinando ele. nessa mesma visão, né? Ensinando nessa mesma Essa visão. Porque ele vai crescer. Crie guerreiros. Exatamente. Crie guerreiros para batalhar nesse mundo, esse mundo louco, e a guerra é espiritual. E se nós não buscarmos esse fortalecimento espiritual, você vai criar um desertor. Isso daqui, na realidade, é um grande conselho para você não chorar amanhã. É. Para que você não sofra amanhã. Porque Deus ele garante, se você criar o seu filho no caminho que deve andar, mesmo quando envelhecer, ele não se descansará. Pode até ir no mundo, mas o mundo rejeita quem é cristão. É verdade. O mundo não aceita cristão. Por mais que você se desviou, parou, você vai sempre ouvir uma piada. Vai ou não vai? Ah, olha lá o ex-crentinho. Olha lá o desviado. Uma vez que você pisou no santo do santo, meu irmão, você pode até pisar em outro lugar, mas esse outro lugar não te rejeita, ele não te aceita mais. Não aceita, não. Não te aceita. Então, né, nós precisamos falar a verdade sobre o que nós estamos vendo hoje. O profeta que reconhece aqui no texto o cansaço real, o trabalho estafa,
O corpo realmente padece, mas a Bíblia apresenta o segredo para isso. O segredo espiritual para renovar nossas forças, que é justamente isso que nós estamos falando. A casa de Deus é lugar de renovação e de refrigério, e não de peso. Agora, se você vai pesado, chega pesado e arruma peso para colocar, desculpa. Você já colocou um ídolo na tua vida antes de sair de casa. Sim. Você está trazendo um ídolo antes de sair de casa. E qual é esse ídolo? Muitas vezes esse ídolo é a perseguição. Como assim, pastor? Você se sente perseguida por tudo e por todos. Sim. E vem aqui o desânimo. Esse ídolo te colocou no sofá. Não vou para o culto hoje. E quando você vai arrastado. Por quê? Você está carregando esse ídolo pesado, o ídolo de bronze. Ele Você não não vai pro culto, vai pra igreja. vai para a igreja. Não é pro culto. É verdade. Além de dar dando uma desculpa, tá terceirizando a desculpa, né? Aí, ó, ninguém presta, ninguém olha para mim. Eu Exato. sou mal compreendido, porque você criou um ídolo para você. É a desculpa. Essa desculpa é o quê? A minha frieza. Eu me afastei, já não tenho comunhão com Deus, já não oro, já não me envolvo com a obra. E aí eu arrumo o quê? A desculpa, que é um ídolo que se torna na E tua vida. terceiriza a desculpa, né? É igual Adão e Eva, né? É, Erraram, eu tava pecaram, aqui, é. né? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. mulher que tu me Ah, mas deste. foi a Ninguém serpente. assume suas responsabilidades. Só dando desculpa atrás de desculpa e terceirizando. Não, a culpa é de Deus. Que é A um- culpa é de Eva. Que A aí culpa agora também é o quê? É mais uma desculpa que se tornou o ídolo. O quê? A irresponsabilidade. Sim. Assumir os seus erros. Seus erros. Assumir suas falhas. Ou seja, aqui, vamos falar a verdade. Vamos arrancar as máscaras. Vamos arrancar as máscaras. O trabalho é duro. A gente tem consciência disso. Não é fácil. A condução que você pega todo santo dia cansa. Às vezes, muito mais do que o próprio trabalho. Isso é fato. O transporte público esgota o ser, esgota o homem. É. Mas preste bastante atenção. Preste atenção. No quê? Na hipocrisia. Por quê? Por que hipocrisia? Hipocrisia do coração. O coração do humano, ele é hipócrita, muitas vezes. Porque o cansaço e a condução pesada serve como desculpa para você faltar nos cultos. No culto do domingo, no culto da semana. Mas na segunda-feira de manhã, no outro dia pela manhã, com o mesmo corpo moído, você acorda às 5 horas da manhã, outros até mais cedo, sem reclamar, pega a mesma condução. Para quê? Para servir o seu patrão. É. Quer dizer que para Deus não tem 2 horas. Né? Tá cansado. Aí você dorme, acorda moído, porque não teve nem descanso, nem na alma. Né? E vai lá servir o patrão. Se você tem disposição para cumprir uma escala, a escala do homem, uma jornada de trabalho do homem, por causa de um salário, mas diz que está cansado demais para ir ao culto, cumprir um compromisso com Deus, o que sustenta a sua vida, o seu trabalho, virou o quê? O seu ídolo. O seu trabalho virou o seu ídolo. E o seu cansaço é um pecado de negligência. Sim. O seu cansaço é um pecado de negligência. Deus não divide a glória dele. Com ninguém. Não. Deus não divide a glória dele com o sofá. Deus não divide a glória dele com o sofá. Entenda isso. Tem muita gente aí no sofá. Ah, a partir de hoje não vou mais ficar no sofá. Vai pra cama. Vou pra cama. O pastor fica louco, é sofá, vou pra cama. Ei, Deus não divide a glória com o seu, né, desprezo pelo culto, pela entrega. Eles deviam fazer um teste, né, pastor? Fala aí, pastor. Fazer um teste de uma semana, um mês, pegar um mês inteirinho e ao invés de ficar em casa, no sofá, ele fazer um propósito com Deus de fazer esse teste. Já que a palavra ela renova, Sim. a palavra diz que eu não vou me cansar, mas vou me restaurar. Faz isso. Renovar suas forças. Renovar as forças. Vai pro culto.
vai adorar a Deus, mas não vá para a igreja, vá para o culto. Você é o culto, entrega. É o que se fala no altar também, né? Sim. Muitas vezes a pessoa se fadiga por causa disso. Vai, chega no altar, oferece, mas não consegue entregar. Não consegue. Então, Na realidade, entrega o seu sacrifício, exata- mas não sobe. então não, não sai o cansaço, Sim. porque o trabalho está sendo praticamente em vão. É. Você vai, você louva, você adora, você prega, mas Deus não está recebendo porque tem algo ainda que está errado. Então, se reconsidera, se reconcilia com seu irmão e faz esse voto com Deus. Deus, eu quero ver se minhas forças é renovada. Aí você vai ver o tanto que é você chegar quebrado, moído na igreja, mas você se envolver com o culto e quando você chegar em casa, que eu falei, você vai deitar e você vai ver a hora que você acordar no outro dia, você vai estar pronto para mais um dia. E Para mais um dia. exatamente isso. Porque muitas vezes você vai para a igreja ali arrastando, porque com medo do pastor falar alguma coisa. Sim. Então, logo, isso mostra que você tem o seu pastor como um ídolo. E é onde está o erro hoje do cristão. Não vá para a igreja por causa do pastor. Vá para a igreja, vai cultuar por causa de Deus. Vai fazer sua entrega Vai ser mais um, né? verdadeira. É. Porque quando nós nos ajuntamos, nos tornamos igreja. E se nós nos ajuntamos com um único pensamento, e o pensamento é de adorar, é de entrega, e entrega verdadeira, pode se preparar que o céu se abre naquele lugar. Por que hoje não acontecem os milagres como aconteciam no tempo de Cristo? Porque hoje o mover está mais fabricado do que verdadeiro. Porque as pessoas agora, muitas vezes, estão colocando seus ídolos na frente de Deus. Sim. Né? Eu vou adorar porque eu tenho uma responsabilidade de um cargo. Eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho um cargo, virou uma rotina. Eu vou para a igreja porque senão o pastor vai me ligar. Ei, presta atenção. Ir para a igreja é você entender que você vai se ajuntar em comunhão para fazer uma celebração. Que culto é celebração a Deus. É entregar o seu glória, aleluia. Porque tem gente que chega assim, cansado. Eu confesso. Eu já trabalhei e chegava, acordava muito cedo e eu ia direto do escritório para a igreja. Eu não faltava na igreja dia nenhum. Eu até criava situações para estar na igreja todos os dias, como até criei cursos, né, para estar de segunda a segunda lá na igreja. Porque quando eu falei que ia aceitar Jesus, Para fazer a obra. para fazer a obra, não foi de boca para fora. Então pergunta, quantos dias você faltou no culto hoje, ou no tempo de sua caminhada? Meu irmão, só por força divina, né? Mas eu poderia não estar na igreja, mas meu culto sempre foi sagrado a Deus. Meu momento de culto sempre foi sagrado a Deus. E muitos, que eu não estou falando, e eu cheguei na igreja, fui lá, coloquei o joelho e debrucei na cadeira para orar. E eu tô orando. Meu irmão, acho que eu fui arrebatado ali. E eu não parava de orar e orando. Daqui a pouco eu senti um silêncio, né? E passou. Daqui a pouco, só tô ouvindo. Já estava no segundo hino da harpa e eu acordei babando. Mas foi um dos melhores sonos. Mas foi um dos melhores sonos, meu irmão, que eu tive ali naquele momento. Mas acordei renovado. Mas acordei. Mas por quê? Porque eu estava ali com sinceridade no coração. Sim. Mesmo que eu tenha ali cochilado, dormido, Deus renovou a minha força. Voltei cheio de vigor para adorar o Senhor. Essa é a grande realidade. Mas agora nós entramos de um outro tópico aqui. O banquete dos compromissos pessoais. Isso aí tem demais. Isso tem matado tanto cristão, meu irmão. Tem. Tem destruído tantas famílias e as pessoas não percebem. Antes de ler, é interessante, né? Que essas desculpas que são dadas. A gente vê muitas vezes. Eu escrevi recentemente, né? Recentemente, não, tem um tempinho, sobre a hipertrofia da fé. Né? O que é a hipertrofia? Quando a gente fala da hipertrofia dentro
na musculação, dentro da academia, é causar microlesões no músculo para que o músculo possa crescer mais. Ou seja, você vai lá, você se exercita, causa essas microlesões, porque dói ali no momento que você está se exercitando, dói, só que depois passa uns dias, você já não sente mais essa dor e o músculo começa a crescer. E aí eu escrevi sobre a hipertrofia da fé. Quantas pessoas estão, muitas vezes, gastam ali seu tempo dentro de uma academia, não estou dizendo que é errado, não é isso, mas gastam seus tempos ali para ter um corpo bonito, crescer os seus músculos, mas não faz os mesmos exercícios dentro da igreja. Da musculatura espiritual. Não exercita a sua fé. São microlesões que vai causar, mas que vai trazer um crescimento. E aí a pessoa para de dar desculpa. A pessoa entende que o seu compromisso é com Deus. Porque da mesma forma que ali a academia, a musculação vai trazer uma dopamina, vai trazer, né, uma alegria momentânea, dentro da igreja, quando a gente exercita a nossa fé, a gente para de dar desculpa. Porque a gente está exercitando a fé e aquilo vai criando dentro de nós uma resistência, vai criando dentro de nós algo que nos estimula cada vez mais a estar perto de Deus. E aí eu queria ler um estudo aqui, ó, né, de tudo isso que a gente está falando, né, que muitas vezes a pessoa fala, mas é só a Bíblia? Sim, é voz e mídia, é Bíblia, né? Só que eu quero trazer também esse estudo feito pela ciência, o que mostra, o que comprova o que acontece quando a gente está dentro de um culto. Olha só, o efeito de ouvir e ler a palavra de Deus segundo a neurociência. Estímulo cognitivo. A leitura profunda e a escutativa dos textos estimulam muitas áreas do cérebro, funcionando como um exercício que aumenta a flexibilidade cognitiva e a memória. A neuroplasticidade. Pesquisas nas áreas da neurologia indicam que o cérebro possui capacidade de adaptação estrutural quando exposto a hábitos espirituais consistente com a meditação da palavra. Alívio de estresse. Práticas espirituais, incluindo a reflexão e a escuta de escrituras, auxiliam na redução do cortisol, o hormônio do estresse, e no aumento dos neurotransmissores como dopamina e endorfina, trazendo a sensação de paz e regulação emocional. Tá aí. Tá na Bíblia e a ciência prova. Tá aí o descanso. Confirma, né? Tá aí o descanso. Tá, mas O aí- descanso. O renovo das forças estão aí, Sim. né? E pra gente encerrar, nós vamos pro último tópico aqui, que o banquete dos compromissos pessoais, festa e lazer no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Dia de culto. Sim. Dia de culto, né? Não tem um dia específico, mas é o dia que a igreja se reúne para cultuar. Esse é o dia do Senhor. E eu quero já fazer uma adenda aqui, eu até brinquei ontem no culto. É verdade. Pessoas ministério, irmãos do ministério, que fazem compromisso ou festa de aniversário para o seu filho no domingo e convida o pastor, ele não quer que o pastor esteja lá. Nossa, vai. Isso não quer. Já faz para o pastor não aparecer lá. Ah, não. Por quê, irmão? Né? Porque domingo, principalmente, a nossa vida é muito corrida. Começa muito cedo. E é curto, né? O domingo ele é um dia. É curto, eu não sei, porque o nosso dia, principalmente no domingo, é entregue totalmente a Deus. Né? Não é porque a gente reserva o domingo, não. É porque os trabalhos começam cedo. 6 horas da manhã tem que levantar, 7 horas, 8 horas tem que estar na igreja, no templo, porque tem estudo bíblico, tem oração, tem ensaio, depois o louvor, né? A gente vai almoçar 13, 14 horas, e aí você já toma um banho. Eu, particularmente, o meu culto começa 2 horas antes de começar o horário do culto. Né? O culto começa às 18 horas, 4 horas, já estou tomando banho, me trocando, 4h30, no máximo eu estou saindo de casa, porque eu vou buscar pessoas que têm dificuldade para andar ou que moram um pouco mais longe. Eu saio para buscar, isso é uma rotina de muitos e muitos anos, né? Que eu faço isso. E eu chego na igreja faltando aí 15, 20 minutos para o horário do culto. É o tempo de chegar, orar, né? E ainda, se possível, receber os irmãos na porta. Então, nossa vida é muito corrida. Eu vou aos domingos, começa cedo, só vai terminar por volta por mais que o culto termine às 20, 20 e pouco, eu vou parar umas 11, meia-noite. Porque sempre fico lá na igreja até uns irmãos conversando. Ontem mesmo nós saímos muito tarde de lá.
né? Os irmãos ficou conversando, os visitantes, não dando atenção para os visitantes, chegou, ficou conversando, né? Ou os irmãos que querem oração, ou um conselho no final do culto. Então, nós somos os últimos a sair. Primeiro chegaram e os últimos a sair. E a gente se pergunta, nesse meio tempo todo, até quando vai a sua verdade e sinceridade em adorar a Deus? Ah, mas é uma preocupação sua, que não sei o que, eu não tenho esse compromisso. Não, irmão. Eu, como pastor, aqui o presbítero, o pastor, nós, perante Deus e você, somos iguais. Sim. Né? Ah, mas eu não tenho responsabilidade. Não, você tem tanta responsabilidade quanto eu. Salvo faz obra de salvo, né? Se a prioridade do culto em adorar o Senhor é prioridade, é adorar o Senhor. Eu não posso substituir esse momento que foi estabelecido para entrega. Ah, não, vou fazer domingo. Porque fazer domingo, irmão, receber visita aos domingos, né? Arrumar um churrasco aos domingos, fazer festa de aniversário aos domingos, você não vai para o culto. Não vai. Não vai, né? E convidar o pastor para ir, você não quer o pastor na sua casa, porque eu não vou. Ah, não, eu vou lá e vou correndo, depois chego na hora. Não, porque o culto é uma preparação. O meu culto começa em casa. Aí só tô ali um som, de repente coisas que não agrada. Eu tô me contaminando. Eu vou entregar o quê num culto? Eu vou entregar o quê? Já mancha, já suja o coração, né? Então tem coisas que a gente não. Não, eu quero estar ali voltado, com a mente voltada para entregar a minha adoração pura e sincera a Deus. Então eu procuro não me contaminar nesses dias de culto. Ah, pastor, minha agenda é estabelecida depois da agenda com Deus. Primeiro a agenda com Deus. Eu tenho meus compromissos com Deus. Nada me atrapalha. Ah, você vem aqui para ganhar 100 mil reais no horário. Não vou, irmão. Eu não vou. Vem aqui que eu tenho uma bênção para você na hora. Eu não vou. Não vou. A bênção, não tem problema não. Uma hora você entrega. Não, mas tem 100 mil reais. Não. Não tem. A minha adoração com Deus é mais importante do que a riqueza, do que o dinheiro. Eu não vou. Eu não vou. Ah, pastor, você está falando isso porque não tem. Me prova aqui, na minha caminhada, o tempo dizendo, eu nunca faltei culto, porque Deus é mais importante. E o que você tem hoje adorando esse Deus? Eu tenho uma promessa. E eu quero alcançar, que é a promessa da vida É eterna. uma história, né? Eu tenho uma história. Eu não A aceitei. gente constrói uma história. Sim. Eu não aceitei servir Jesus por interesse, não. Eu aceitei servir Jesus porque eu sei quem eu era no mundo e o que Deus fez na minha vida. Sim. E eu sei e creio na promessa dele. Entra muito naquela passagem, né? Que Jesus tá ali e Jesus fala assim, segue-me. Aí o homem fala, não, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu te sigo. Deixa primeiro eu fazer as minhas coisas, depois eu te sigo. Enquanto Jesus está falando, é o contrário, me segue primeiro e depois resolve o resto. Exatamente. Então vamos lá. Olha, para a gente encerrar nesse último tópico, né, nós temos aqui Ageu 1:4 e 9. Porventura é tempo para vós de habitar nas vossas casas estucadas enquanto esta casa fica deserta? Olhaste para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxeres para casa, eu soprarei sobre ele. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre na sua própria casa. E o que isso quer dizer? O povo de Deus havia acabado de voltar do exílio e estava excessivamente ocupado, cuidando dos seus próprios interesses. Olha aí, cuidando dos seus próprios interesses, das suas festas, suas casas e seus banquetes cotidianos. Enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Ou seja, as coisas de Deus estavam em segundo plano ou terceiro plano. Só voltar. Né? A resposta de Deus foi imediata. O ganho deles foi retido. E as pessoas não se atentam para isso. Quando prioriza os seus bens, quando prioriza as suas coisas, eles não estão vendo que a coisa dele, em vez de a vida andar, está indo para trás. E ainda quando anda, que aí é um inimigo te sufocando dentro do seu trabalho, fazendo você ganhar muito e te afastando de Deus, isso é perda.
Sim. As coisas de Deus acontecem Natural. Natural. naturalmente. A própria palavra fala, né, que é como carregar os seus tesouros em um saco furado, né? Coloca, mais cai. Coloca, mais cai. Exatamente. A resposta de Deus não foi imediata. Foi o quê? Os seus ganhos foi retido. A terra se tornou estéril porque o povo corria atrás do que era seu, deixando o que era de Deus em segundo plano. Isso aqui é óbvio. Esse texto aqui, acredito que as pessoas precisam pegar esse texto, colocar todo dia na sua frente, para não esquecer de colocar Deus como prioridade. Então a gente vê aqui o confronto, um confronto para quem é pentecostal, né? É uma coisa forte. Que confronto é esse? Hoje em dia, o domingo, o dia de culto, virou o dia de resolver tudo. Né? A pessoa trabalha a semana inteira, E só só quer. sobra o domingo. Resolver o dia de A fazer culpa tudo. é essa, É. Então é o quê? De festejar tudo, menos de adorar o Senhor. É o churrasco que se estende, é o almoço da família que vira pretexto para emendar com a preguiça, são as festas de aniversário que coincidem cirurgicamente com o horário de culto. O crente que gasta hora rindo na mesa dos homens, investe tempo e dinheiro no seu bel prazer, mas quando chega a hora do culto, apresenta uma desculpa esfarrapada. Você prefere honrar o convite de uma criatura mortal do que o convite à glória de Deus? Eu não aceito. Né? Eu quero. Meu irmão, eu não tô. Como é? Não, eu tô indo entregar o meu culto. Eu tô indo entregar o meu culto. É uma coisa, é uma dívida. Eu tô indo entregar. Eu tô indo pagar. Né? O que? Pagar o quê? Em forma de gratidão a esse Deus que me trouxe a salvação. Sim. E quando você não faz, quando você não vai, não leva, não entrega, você é um caloteiro. Um caloteiro espiritual. E vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Você que está aí negligenciando o seu culto a Deus, colocando outras coisas, outros ídolos, você é um caloteiro espiritual e dando desculpa de bom pagador. Não é bom pagador. Não é. Essa foi forte, agora veio de cima. Então a palavra de Ageu é clara. Quando o seu compromisso pessoal engole o seu compromisso espiritual, a sua vida financeira, espiritual seca. Porque Deus sopra contra a sua prosperidade. Ou seja, as pessoas não estão entendendo isso. É a cobrança. Depois cobra, é Deus. Deus falou e não honrou. Eu estou esperando a promessa tanto. Você está esperando. Você fez uma promessa quando você aceitou Jesus, de que ia servi-lo, e agora fica aí colocando outro ídolo no lugar? Sim. Ô, meu irmão, só Deus mesmo, só Deus na causa. Nós temos um outro tópico, mas nós não vamos entrar porque é muito longo. Vamos deixar para uma próxima vez. Mas eu quero aqui, para nós encerrarmos, é justamente entrar numa pergunta. Talvez distou um pouco da pauta aqui, né, do tema, mas não, a gente vai entrar nesse tema aqui ainda. Existe chamado de Deus para ser dividido? Para ser dividido em qual questão? Você tem um chamado para a obra. E Deus te levanta para algo. Não vamos de cargo, de título. E aquilo que Deus te chamou é para você dividir com alguém? Boa pergunta. De repente até assim. Você pode dividir com alguém aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou para ser? Acho que sim, porque quando Deus chamou, foi os discípulos lá que eles não estavam aguentando, eles dividiram. Quê? Dividiram Dividir o quê? as tarefas. Não, mas cada um fazia um. Cada um fazia uma Então coisa. cada um tinha um chamado. Sim. Quando Deus chamou Abraão, Abraão levou quem? Ah, tá. Entendi. Bom. Compreendi. E o que aconteceu lá na frente? Se Se separaram. Tá, E por quê? compreendi a Houve o quê? pergunta. É uma chamada específica, né? É uma chamada específica. específica. Aí, sim. Essa daí Vamos não lá. tem divisão. Essa não divide. Essa daí não tem As como. tarefas tem que As dividir. tarefas né? divide, mas o chamado, a É vocação isso aí que eu quero falar. Então, a É, tarefa tem. divide, mas o cabeça é o mesmo. é o mesmo. Você entendeu? Por que isso? Vamos entrar aqui sobre ídolo. Deus te chamou para ser um adorador. Deus te chamou você
para ser aquela pessoa que vai pro culto só para dar glória alta. Sim. Não tem como terceirizar, né? Porque É um chamado. não tem. Isso daí não tem como Deus chamou você para terceirizar. glorificar alto. E quando você não vai, não tem ninguém que faça, porque é o seu. Você não consegue dividir isso, porque é E seu. ninguém copia, É, né? ninguém copia. Você é chamado para ser um pastor. Ou o teu chamado é ser pastor. Tem como você dividir o seu pastorado? Porque o teu coração é um, o coração do outro é outro. É, tanto é que se não fizer, Deus levanta outro no lugar, mas não de ele. Aí é que tá. Deus coloca outro no lugar. Jesus mesmo disse, se eles não clamar, as pedras clamarão. Vamos lá, outro exemplo. Moisés. Senhor, eu tenho uma boca dura. Travado. Mas o chamado foi de quem? Para Moisés. Como é que é, Moisés? Tem boca dura, você não consegue? Tudo bem, vou levantar seu irmão. Vou levantar Arão. Arão falará por você. Mas o chamado é Seu. seu. É isso. Sim. Então entenda uma coisa. Vamos lá, outro. Um juiz, Sansão, pecou, errou. Débora. Sim. O chamado é de quem? Único. E existe sociedade no chamado? Não, e era mulher, né, Débora? Era uma mulher. E era incomum Juiz. uma mulher assim. Existe, então, entende? Existe chamado? Não. Nós não podemos ser egoístas com o nosso chamado. Sim. Mas o chamado é seu, o chamado é meu. E você foi chamado para ser adorador. Para de colocar ídolos no chamado que Deus Sim. colocou. Para de querer sociedade com ídolos É. naquilo que Deus chamou você para ser. Né? E de diminuir também, né, Diminui. pastor? Porque muitas pessoas, mas eu vou ser só um adorador. Não, É. não. Eu quero Se ser menospreza, isso. né? Às vezes a pessoa não entende. Não entende. E Deus dá. Se ele cumprir aquilo que Deus chamou. Sim, vou fazer uma parte primeiro. Faça a sua parte. É. Porque Deus ele pode dar, Ele mas capacita. outros capacita. Mas se você fizer com diligência aquilo que Deus te chamou, se prepare para o maior de Deus, que ele te coloque em Sim. lugares que você nem imagina. Mas tira esse ídolo do seu meio. E entra muito também na desculpa que... Vamos lembrar de Saul, né? Deus falou para ele cumprir da forma que tinha que se cumprir ali contra o rei Agag, e ele usa uma desculpa. Ah, mas eu poupei aqui o gado para poder fazer o sacrifício. Mas não Colocou era... nos outros E também, colocou né? nos outros. E aí ele quis dividir, só que quem fazia o sacrifício era o sacerdote ali, era Samuel que tinha que fazer, e falou: peraí, você tá tomando meu Ele não lugar? soube esperar, né? Você o não soube tempo. esperar? Eu entendo assim. É. Deus ele te chama para um chamado, te dá um chamado, ele coloca no teu coração, e ele até coloca você com outras pessoas para aprender, Sim. e coloca outras pessoas para aprender com você. Sim. Mas o chamado é teu. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Porque à medida que você entender isso, Deus vai te preparar para que aquele chamado se cumpra na sua vida. Sim. Talvez de maneira imperceptível, mas é para você. Aí quando eu quero dividir o meu chamado com terceiros, não evolui Não vai. e não prospera. E aí nós estamos criando o quê? Colocando um ídolo entre Deus e o meu chamado. E só aumentando o caminho. Né? E só aumentando o caminho. Amém? Amém. Amém? Nosso horário se avançou. Eu quero agradecer você que nos assistiu até aqui. Volte, ouça a cada palavra que foi dada aqui, a cada exemplo. Porque Deus, ele tem grande bênção para você. Mas você precisa tirar esses ídolos que têm atrapalhado. Amém? Eu sou o pastor Sérgio Ferreira e junto comigo esteve aqui o presbítero Sidney Barros, juntamente com o pastor Jefferson Leira. Hoje o encerramento de maneira diferente, mas eu quero aqui já fazer um apelo para você. Você, no dia 22, sexta-feira agora de maio, nós temos ali na Avenida José Muniz Ribeiro 32, o lançamento do livro A Raiz Original. Você está convidado e convidada a estar conosco num culto de agradecimento a Deus por este livro. Esse livro, ele é o evento que antecede o Congresso da Palavra. O Congresso da Palavra literalmente você leva a palavra no seu coração e também literalmente a palavra. Você que nos visita vai ganhar Bíblia. Não é comprada não é vendida não. Você leva, porque a palavra de Deus não pode ser vendida, tem que ser doada, tem que ser dada, tem que ser entregue. E você está mais do que convidado. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Você pode dar um glória bem forte aí? Glória a Glória a Deus. Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na santa paz do Senhor e até breve.